Chegamos aqui para mais uma aula de NBAZ, terceiro ano. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula, galera. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando aí sobre os sistemas SAFs, porque dentro dessa nossa unidade, aqui dentro do terceiro ano, NBAZ, são só 2 unidades, né? Rapidinho a gente tem um encontro, né? Daqui a pouco, rapidinho a gente está se despedindo. Meu Deus, não pode, prof. É tão bom estarmos aqui, né? Galera, mas na aula de hoje a gente vai especificar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais, né, dentro desse sistema e conhecer algumas classificações, tudo bem? Vem comigo? Vamos lá! Aula 4.1, olha lá. Cadê o... Classificação dos sistemas agroflorestais. Então, na aula 3, nós estávamos apresentando para você o que é, os benefícios. Será que eu posso? Será que eu não posso? O que eu vou ter de usufruir aí de positivo em relação a esse sistema agroflorestal, né? Mas agora, eu vou aqui considerar, tá? Os aspectos para classificá-lo, certo? Lembra o que a gente falou? Que os sistemas agroflorestais, por incluírem espécies florestais, culturas, espécies frutíferas, lenhosas e também as espécies animais, elas fornecem determinados ou uma variedade maior de produtos. A gente também tem que inserir aí uma grande, né, um leque a mais de conhecimento, porque a gente vai estar lidando com vários tipos de produtos. Aqui nessa imagem a gente consegue ver esse solo, tá? Aí bem trabalhado, um solo que você tem presente nele, né? Uma umidade satisfatória, uma proteção desse solo a partir de uma vegetação, das folhas ali, as culturas, né? Ou a cobertura morta que a gente pode estar utilizando aqui também, né? Uma ciclagem natural, ou seja, as galinhas vão caindo, aquelas espécies que você vai fazendo as podas, lembra das podas de formação? Então, aquele conhecimento não vai se perder, não, você vai estar utilizando aqui. E aí, ó, eles vão sendo colocados aqui no ambiente. Nessa imagem a gente consegue ver cacau, a gente consegue ver banana, tá bom? E aí a gente pode também, por exemplo, ter aqui abacaxi, a gente pode ter aí uma espécie pupunha, mas lá para trás açaí. Aí vai depender aí do seu, da sua produção, né? E o que você vai se empenhar para ter nesse sistema. Por isso mesmo, os SAFs, eles podem ser classificados de acordo com aspectos. Que tipo de aspectos, professora? Aspectos... Ai, não gosto desse vermelhinho. Vocês já sabem o que eu gosto, né, gente? Ecológicos, econômicos e funcionais. Então, não vai esquecer. Os nossos sistemas de agroflorestais, eles podem estar enfatizando aspectos ecológicos, ou seja, o ambiente vai estar respondendo satisfatoriamente a partir daquilo que você vai estar fornecendo para ele, tá? Aspectos econômicos, então a devolução, aquilo que você vai usufruir financeiramente falando, e também os aspectos funcionais, tá? Em relação a um benefício ou um bem-estar da sua criação, é o seu próprio, as suas próprias atividades dentro desses sistemas, que se torna muito mais prazeroso do que você estar numa área aberta, exposto aí ao sol, tá? Vamos lá? Vamos lembrar que o objetivo dos nossos SAFs é a criação de diferentes extratos vegetais. Isso é de suma importância. Lembra lá das sucessões? Né? Então, quando a gente fala dos SAFs, a gente tem uma uma escadinha, que são os extratos vegetais a partir do momento de 1 ano, 2 anos, aí 3 anos, da formação do meu SAF. Procurando imitar um bosque natural, onde as árvores e os arbustos são considerados elementos naturais básicos
e a chave para o quê? A estabilidade do sistema. Na natureza, o que vai acontecer? Os estágios sucessionais, sucessão primária, sucessão secundária, até chegar ao clímax. Quando a gente vê a nossa floresta amazônica, sobrevoa ela, ou a gente passa ali na nossa voadeira, no nosso barquinho, nas embarcações, né? Utilizando a hidrovia. Quando a gente está fazendo esse curso, quando vocês vêm da escola, tem muitos dos nossos alunos chegam até a escola através dos barcos escola. Então, quando você vem ali imaginando, você está vendo a nossa floresta. E a gente vê o quê? Os estratos, tá bom? Aquela vegetação mais de topo, né? Aquela vegetação um pouco mais próximas aqui, que vai causando aqueles degraus, né, chamados de estratos aí. Isso tudo a gente vai influenciar na dinâmica de quê? Da ventilação, da circulação do ar, né, das atividades realizadas por cada um desses vegetais em relação ao seu funcionamento, a dinâmica com as espécies de animais dentro dessa floresta, que vão usufruir para ambientes, para alimento, né? E para se deslocar nessa vegetação. E aí é uma coisa linda. Bora! Essa classificação, ela vai levar em consideração o quê? De que a gente está falando? Dos aspectos ecológicos, tá bom? Então, quando eu pensar no meu SAF relacionado aos aspectos ecológicos, eu tenho que, primeiramente, pensar onde a minha propriedade está localizada, geograficamente falando, topograficamente falando. Na minha propriedade há muito morro, se há esses terrenos mais íngremes, então eu posso implementar dentro desse SAF, dentro das minhas culturas, eu posso fazer aquele processo de... Agora vai fugir da mente. Vou já lembrar, acho que vocês lembram, que a gente falou lá no segundo ano, que a gente vai causando curvas de nível. Isso, lembrei. A gente pode? Pode, porque se a gente tem uma declividade, uma acentuada, né, elevação do nosso terreno, a gente pode fazer essas curvas de nível para evitar a erosão, né, para evitar que esse solo seja lavado, né, numa chuva, tá? E aí assim eu consigo ter vários tipos de culturas aí ao longo dessas curvas, né? A complexidade biológica, né? Eu tenho que considerar a complexidade biológica, ou seja, o convívio entre essas espécies, animais e vegetais, nessa mesma área, tá bom? Então, o que eu preciso ofertar, o que eu preciso minimizar em relação à disputa por espaço, disputa por nutrientes em relação às espécies florestais. E também, uma coisa muito importante, por exemplo, quando você vai estabelecer nesses sistemas SAFs a criação, por exemplo, de caprinos, ovinos ou bovinos, a gente tem, eu vou trazer para vocês mais para frente, né? A gente está dando uma estudada aí nesse material de indígenas que estão trabalhando com os SAFs, mas eles estão fazendo a criação de quelônios, né? Aí eu estou vendo aí como é que é essa dinâmica, eu achei bem interessante. E como que é isso, né? Eu fiquei bem interessada. Quando você tem as espécies vegetais, você tem que lembrar que elas vão ter um tempo de desenvolvimento. Então, para inseri-las, elas vão ter que ter o crescimento da copa delas, a parte foliar dela, a parte vegetativa já fora do alcance do animalzinho que está ali pastando. Entende? Então, por isso que a gente tem que entender bem a dinâmica do ciclo reprodutivo para essas espécies que estão inseridas ali. Então, ela vai iniciar com uma determinada cultura, as fileiras de produção, aí vem a cultura entre elas, né? Tem os espaçamentos entre as espécies e cada linha de produção. E aí você vai, quando ela chegar a uma determinada altura, aí você começa a introduzir aí essas espécies animais.
que vão estar junto com esse sistema, tá bom? Entre os benefícios ambientais dos SAFs, vamos se destacar, olha lá, o melhor controle da temperatura nesse ecossistema, melhor controle... Ave Maria, como que eu troquei que eu não vi? O melhor controle... Melhor controle dessa temperatura, isso relacionado ao que, professora? Aquela cobertura, aquela estratificação que vai dar uma área de sombreamento. Também não pode, você tem que lembrar também, né, quando a gente estava falando lá no segundo das linhas de produção, lembram? Que elas não podem, as linhas de produção não têm que estar tão próximas e precisam passar por um manejo de poda para que elas não se encontrem as suas copas. Lembram disso? Lembra daquele raio de crescimento da parte da raiz em relação à copa, para que não haja a disputa de nutrientes entre uma e outra, uma planta e outra, entre uma produção e outra, né? Então, toda essa dinâmica tem que estar sendo inserida aqui, essas informações também. Mas quando a gente fala de controle de temperatura, devido a essa estratificação com essas áreas sombreadas aí que você vai ter presente dentro dos SAFs, tá? Da umidade relativa do ar e da umidade do solo. Então, a cobertura desse solo, o solo dentro do sistema SAF, ele é muito similar ao que a gente vai ter ali presente na floresta. Então, lá na floresta a gente tem a serrapilheira, aquela vegetação, galho que cai, uma fruta, né? Tantas coisas que estão presentes ali, os adubos naturais, né? Os animais que vão defecando naquele ambiente. Tudo isso vai sendo ciclado ali, reciclado e retorna para o solo, retorna para a natureza, volta para as plantas, numa ciclagem natural, né? Esses elementos climáticos alteram-se bastante em condições de áreas abertas sem árvores. Claro, numa área descoberta, eu estou mais suscetível, ou seja, a minha cultura, ela está mais suscetível no início do seu desenvolvimento. Por exemplo, se a gente está, deixa eu vir para cá. Se a gente está falando lá de uma espécie que você tirou ali do viveiro e aí trouxe para a área de cultivo final, né? Vai plantar ela lá, a mudinha lá. Se for só uma determinada espécie, só uma cultura única, e essa área onde você está localizado tiver muita chuva, com muita ventania, você pode ter o risco daquele galho que ainda é muito jovem, dependendo da espécie que você colocou, ela quebrar. E aí ela não vai conseguir mais se desenvolver. Ou às vezes consegue, mas ela vai ter uma deformidade que a nível de produção não vai ser muito interessante. Entende? Então, quando a gente tem essa proteção a partir da vegetação arbórea, junto com aquela cultura que está se desenvolvendo, primeiro você planta as espécies florestais, porque elas crescem mais lentamente. Quando elas começam a ter um porte, você vem com as culturas, aí vem com uma de ciclo menor, que vai substituindo, você vai trocando, ela vai respondendo para ti, você vai colhendo e já vai plantando outro. Então, essa dinâmica vai acontecendo, tá? E aí, nisso tudo, é que você tem aí o desfavorecimento disso em relação às áreas abertas. Lá no SAF, não, tá tudo uma servindo de proteção para a outra, tá? Pode jogar lá, diretor. Nos SAFs também a presença do componente arbóreo, olha lá. A presença do componente arbóreo contribui para essa regulação dessa temperatura no ar. Você percebe isso nitidamente quando você adentra uma floresta. Ah, mas eu transpiro, né? Eu tenho uma diferença. Tem um calor, tem uma temperatura, mas é uma umidade também, uma retenção, uma circulação ali. E essa retenção dessa umidade provocada pela vegetação, ela é favorável para toda a dinâmica do desenvolvimento dessas espécies que ali estão. Nos sistemas SAFs, isso vai ficar bem próximo, tá? Ou seja, bem correlacionado ali com esse desenvolvimento.
reduzindo, então, essa dinâmica dessa temperatura dentro dos SAFs, reduzindo, assim, a sua variação ao longo do dia e, consequentemente, tornando o ambiente cada vez mais estável, que vai trazer benefícios tanto à planta quanto aos animais. Então, gente, umidade, circulação de ar e temperatura são fatores, e um solo adequado, ajustado, bem adubado, bem nutrido, tá? Com a presença dos micro-organismos que vão fazer essa ciclagem de matéria, ela é importante e imprescindível para tudo aquilo que está suspenso, tudo aquilo que está sobre esse solo. Então, vai tudo estar sendo influenciado por essa regulação dessa temperatura, tá bom? Em relação aos aspectos econômicos, olha lá, os SAFs podem ser definidos como, presta atenção aí você, Rafael, que está conversando, o Davi não é, o Davi é do primeiro ano, tá certo, mas, presta atenção, ó, aspectos econômicos, tem tanto nome de menino na cabeça da gente que a gente fica confuso. Os SAFs, eles podem ser definidos em relação à comercialização daquilo que está sendo produzido, à subsistência, ou seja, relacionado ao consumo da família que tem o SAF na sua propriedade, e a relação intermediária. O que é intermediário? É um e o outro ao mesmo tempo. Lembra quando a gente falou lá no primeiro ano, que a gente falava sobre a dupla aptidão? Professor, eu lembro. Pois é. As espécies que têm dupla aptidão, por exemplo, né? Algumas raças de galináceos, elas tanto servem para postura quanto servem para corte. Aí a gente tem lá, em relação aos ovinos, então elas vão servir tanto para extração, extração de lã, quanto também para a produção de leite, ou carne e leite, e assim vai, tá? Então, os SAFs intermediários, eles vão atender esses dois quesitos, tanto comercial quanto de subsistência. Então, vamos lá para cada um agora, ó. Os critérios usados, eles vão se referir à escala de produção ou ao nível de tecnologia e de manejo. Ah, professor, então eu tenho cada um desses pontos, quais? Comerciais, de subsistência intermediária, ligado ao que eu utilizo, né, para atender essa produção em relação a manejo e tecnologias. Se eu estou querendo comercializar algo, deixa eu vir para cá, olhar para vocês. Que agora eu lembrei, uma das nossas propostas de atividade da classe, em uma das estações, a gente sugere lá a produção, né? Aquela produção para você também ter aquele monte de estoque, não. É observar a partir daquilo que você tem na sua propriedade, na área de mata da sua propriedade, se você tem alguma espécie que tenha sementes que são utilizadas aí também como produto artesanal. Algumas sementes, né, são utilizadas para confecção de produtos artesanais. Isso é um beneficiamento, mesmo que mais simplório, vamos dizer assim, simplório no sentido não que não tenha trabalho, porque dá trabalho, gente. Trabalhar com o artesanato dá trabalho, e a gente sabe muito bem que as comunidades indígenas, elas fazem muitos artesanatos de diferentes, né, utilizando diferentes estruturas vegetais, tá? E passa um tempo. E o mais bonito disso é que é passado, né, de uma para outra. Tem comunidades aí das mulheres indígenas tendo momentos mesmo desses de troca, que as meninas mais, as meninas recém-mulheres, vamos dizer assim, elas são ensinadas para as demais, né, a esse ritmo, para não se esquecer. Assim como as nossas comunidades quilombolas também. Então, todas elas têm
algo importante para ser trazido, vivenciado, experienciado, compartilhado e, por que não, divulgado, tá? Então é uma das oportunidades de você estar explorando e trazendo isso para que todo mundo conheça. Se na sua comunidade tem o trabalho de artesanato, mostre pra gente dentro dessa extra classe, tá bom? Vamos lá de novo pro quadro. Então a gente está falando ali dessa implementação de algumas tecnologias em relação às classificações desses SAFs, tá bom? Comercial, de subsistências ou intermediário. Então, o SAF comercial, ele vai dizer respeito à mão de obra que é contratada. Mão de obra contratada, onde o produto para venda representa um principal ganho econômico. Preste atenção, por isso que ele tem uma classificação. Ele passa a ser comercial quando eu tenho um produto principal. Qual é o produto principal do meu SAF? Ah, é cacau. Ah, é açaí. Ah, não é tucumã. Ah, não sei lá, mogno, uma espécie madeireira aí, tá? Então, qual é o meu produto principal? Então, eu tenho uma saída. E esse produto, muitas vezes, vai depender de um beneficiamento. Trazendo, então, esse beneficiamento chegando, trazendo uma tecnologia, trazendo aí a necessidade, por exemplo, de uma agroindústria, né? Para dentro ou próximo da sua localidade, onde você vai estar levando o seu produto interno aqui para essas agroindústrias, ou havendo a necessidade de montar essas agroindústrias dentro da sua localidade, que não tem, né? Ou tá fazendo aí se organizando para aí fazer com que toda a dinâmica política chegue a atender essa necessidade da sua localidade, tá? Representa, então, há um ganho principal a partir desse produto, né? Chave, vamos dizer assim, e que a escala operacional é de média a grande, tá? Então, a gente tem como exemplos aqui, ó, quando eu utilizo a combinação de seringueira e a soja, ou o dendê e o coco, e plantios tolerantes à sombra como o café, o cacau e chá, e várias formas de taiyan, tauxia. Essa tauxia é aquela que vai estar mesclando, né, essas diferentes culturas por um determinado tempo, que ela pega na parte inicial. Quando eu vou iniciar, eu começo a trabalhar essas pequenas culturas de ciclos menores para atender rapidamente aquela minha necessidade e eu também ter usufruto comercial de alguma dessas produções, tá? Então, a partir daqui, eu posso, então, estar comercializando os produtos originários dessa vegetação que eu estou tendo dentro do meu SAF. Então, é o SAF comercial. E o de subsistência? Ele vai se referir ao sistema em que o objetivo maior é o quê? A satisfação das necessidades básicas, né? E a mão de obra envolvida, que é a mão de obra familiar. Então, olha aqui. A partir do momento que eu tenho necessidade de fazer com que os membros da minha unidade familiar compreendem, colaborem. Gente, não é um puxão de orelha não, mas é algo bem assim importante, eu acho que dizer, tá? Os nossos pais, e agora eu vou falar como filha e como
mãe, nós nos esforçamos muito para que o nosso seio familiar, os nossos familiares, eles estejam supridos ou tenham suprido as suas necessidades básicas. Comida, moradia, vestimenta, correto? Tudo isso tem embutido aí valores, ou seja, questão financeira, para eu poder fazer a manutenção de tudo isso. Quando a gente fala dessa agricultura familiar, então, são trabalhos feitos pelos próprios familiares, certo? Pais, filhos, sobrinhos, tios, primos, porque dependendo aí, por exemplo, chega no momento da colheita, aí eu reúno todo mundo. Tem várias comunidades aí, né, que as famílias moram próximas. Próximas, é quando a gente fala assim, na área rural, o próximo não é tão próximo, né? Você anda um pedaço. Mas eles moram próximos, e aí quando chega nesse período de colheita, um vai estar tentando auxiliar a demanda do outro. Porque tem que ter, é o dia da colheita, não pode sobrar. Então você tem que recolher tudo. Em alguns momentos, ou vai já transportar, né? Levar para algum comércio, para alguma feira, ou você vai consumir. Quando a gente fala assim, porque na agricultura familiar mesmo você pode comercializar, porque o produto não é tanto, né, uma quantidade tão grande, nas feirinhas. E é um lucro, um retornozinho para você, tá? Mas aí você vai chamando os familiares, aí vão dividindo, né? Quando não comercializa, vão dividindo ali entre eles e tem que ser todo colhido. E muitas dessas culturas, você vai colher e aí você vai ter que substituir por uma outra. Ela já vem com a implementação de uma outra cultura. Colheu tudo e retirou, tá? Então vai dependendo aí de como que está organizado o seu SAF. Mas o que eu queria enfatizar é que o cuidado, a responsabilidade, ela tem que ser gerada dentro de você. De que tudo aquilo que está sendo produzido, tudo aquilo que está sendo suado, todos aqueles dias que a gente desperta, né, mais cedo, está com muito sono, mas tem que ir, às vezes levanta, ainda nem amanheceu, mas todo esse sacrifício está vindo como retorno para a sua família. Então, considere que você não está fazendo, eu vou, meus pais estão me mandando. Não, porque é para mim, é para minha família. E eu, como parte dessa família, tenho que contribuir de forma feliz, tá? Feliz, colaborar mesmo, ser um colaborador de tudo aquilo que está sendo produzido, consumido, né? Utilizado dentro daquele ambiente. Tá bom? Não faça as coisas que não faça de qualquer jeito, não. Pelo amor de Deus, faça direitinho. Tá bom? Puxãozinho de orelha da professora Tabita, né? Vamos lá, volta pro quadro. Sistemas intermediários em termos de produção e manejo. Aliás, é o termo que a gente utiliza quando você vai fazer tanto a parte produtiva quanto questão de manejo em relação à subsistência e à comercialização desses produtos. Tudo bem? E lembrando que dentro dessas culturas que você vai ter aí dentro do seu SAF, não pode esquecer aquelas espécies que podem ser de condimento, aquelas espécies que podem ser medicinais. A gente conheceu aí professoras, né, da mediação tecnológica, que tem projetos aí relacionados às espécies medicinais, a plantas medicinais, tem sido trabalhado aí dentro das escolas, tem aí todo um projeto, né, muito, muito rico, tá bom? E parabéns aos professores da mediação tecnológica, assim como vários professores do nosso estado de Rondônia, que têm crescido muito, que têm realmente se preocupado e voltado para esse olhar da nossa questão ambiental e sustentável. Vamos seguindo aqui. Em relação aos aspectos funcionais, então a gente vai ter dentro do funcional,
eu vou ter SAFs de produção, e os SAFs de proteção, olha que legal. Então, funcionalmente falando, eu vou considerar que aquilo que o vegetal, tá? A espécie vegetal, a espécie animal está me fornecendo, concedendo a partir da sua presença e existência naquele ambiente. Então, vamos lá, SAFs de produção são aqueles que têm como principal função a produção de alimentos ou de fibras para atender aos consumidores ali, seja a família, seja também para pessoas ou comunidades próximas, tá bom? E os SAFs de proteção são aqueles que têm a função principal proteger os elementos naturais, como o quê? Você lembra lá que a gente estava falando lá no início? Que os SAFs podem ser utilizados para manter ou equilibrar aí algumas áreas que foram impactadas, danificadas, alteradas, as nossas matas ciliares, os nossos mananciais. E aí outra dica aí, tem professores aí trabalhando também com essa questão das nossas nascentes, dos nossos mananciais. Isso é muito importante, tá, gente? Então o SAFs, ele também vem para dar esse apoio, esse suporte quando a gente tem essas necessidades, tá? De implementar esse cuidado, esse olhar mais cuidadoso para os nossos mananciais, nossas fontes. A gente tem prejudicado muito a circulação, o fluxo de água, a qualidade dessa água e tem afetado na quantidade e consequentemente, vai prejudicando a saúde de todo mundo. Isso é péssimo. Vamos lá. Os sistemas, eles podem ser definidos como agroflorestais com função produtiva ou com função de serviço. Como os SAFs normalmente têm componentes, tem como componente as espécies de múltiplo propósito, eles quase sempre apresentam duas funções, com graus de variações, tá? Então, o que está falando aqui, professor? Assim, como assim duas funções? Olha aqui para mim. Uma espécie arbórea, ela pode servir como abrigo, sombreamento e fixação desse solo. E vai ofertar aquilo que ela tem na sua estrutura. Seus troncos, por exemplo, podem servir para a produção de madeira. Que tipo de empreendimento com aquela madeira eu posso ter a partir da espécie que eu plantei dentro do meu SAF? Mas enquanto ela está lá, ela está me oferecendo um serviço. Certo? Então, ela tem uma razão de estar aqui? Tem. Mas eu sei que como eu estou cultivando, eu plantei, eu estou cuidando, eu podei, eu tive todo um manejo com essa espécie, ela vai ter um fim, ela vai ter um serviço natural e um serviço a posterior para me dar a partir do que eu estabeleci para o meu sistema SAF. Entendeu? Então vamos lá. Quadro. Deve-se também classificar o sistema de acordo com a função que prevaleça em cada caso. Cada localidade tem a sua demanda. Cada família tem a sua forma de lidar com a vida e, consequentemente, vai estabelecer o serviço ou as atividades que lhe cabem. Ninguém vai começar a criar, por exemplo, gado do nada, sem ter o mínimo de informação, sem ter o mínimo de habilidades, sem ter o mínimo de conhecimento, porque senão o que vai acontecer? Vai dar ruim. Você não sabe trabalhar com aquilo, né?
Então, a gente sempre vai começar de algum ponto que a gente tem esse conhecimento e aí a gente vai somar esse conhecimento a todo o estudo, todas as informações que a gente vai obter ao longo do processo de desenvolvimento do nosso sistema, tá? Diferença entre sistema, subsistência, práticas e tecnologias agroflorestais. Pronto, menina, agora você tem que ficar ligadão aqui, tá? Ligadão. A Patrícia tá danada falando, mas é porque tem gente conversando com ela. Então, sossega aí, presta atenção aqui, porque daqui a pouco a gente vai para atividade, né? Então vamos se ligar, tá bom? Ó, diferenças entre sistemas, subsistência, práticas e tecnologias agroflorestais. Então, dentro desses sistemas agroflorestais, a gente vai considerar aspectos biológicos ou técnicos, econômicos e sociais. A gente já viu isso, né? Considera todos esses pontos. Um sistema agroflorestal, ele pode ser considerado um tipo de sistema de uso da terra que é específico de uma localidade e descrito de acordo com a sua composição biológica e arranjo. Em que sentido esse arranjo? Composição biológica está relacionado a quê? As espécies estão presentes no seu sistema, que vão fazer parte do seu sistema, que vão te dar ou fornecer um produto, tá bom? Isso é o arranjo. Então, você tem que ter informações ou um nível técnico de manejo para cada uma, porque você não vai ter só uma, você tem uma variedade de espécies ali. Então tem que ter um conhecimento, um nível de conhecimento sobre esses manejos para cada uma dessas espécies que estão inseridas ali, que compõem o teu SAF, ou características socioeconômicas. Porque eu tenho que ver o que elas vão me fornecer e que tipo de serviço que eu posso ofertar para os empregadores que eu vou ter na minha propriedade. Quando a gente fala empregadores, as pessoas que vão estar trabalhando diretamente ali no teu SAF, que pode ser sim a tua família e pode ser também pessoas que você vai contratar, tá bom? Subsistema agroflorestal é entendido como uma parte do sistema agroflorestal com o papel, conteúdo e complexidade menor do que o sistema em si, tá? Então, ela vai fazer, é como se fosse o chefe e a subchefia, a gerência e a subgerência. Dá para entender mais ou menos assim? Então, ele é entendido como parte de um sistema agroflorestal. Faz parte do sistema, mas ele está abaixo, tem uma menor complexidade. Cada subsistema produz uma determinada necessidade básica, atende a uma determinada demanda desse sistema. Então, o sistema regional poderá, portanto, ser composto de subsistemas de produção, por exemplo, de forragem, e um subsistema de produção, por exemplo, de energia. Então, o produto que vai ser fornecido a partir ou dentro desse sistema que vão compor esses subsistemas. E a prática agroflorestal é uma operação específica do manejo de um sistema agroflorestal e normalmente ela é tida como um arranjo dos componentes agroflorestais, tá? Como é que está organizada, quando a gente fala de arranjo, é a organização daquelas espécies que estão inseridas no teu agrossistema. Então, em relação ao espaço e o tempo. Embora existam vários sistemas agroflorestais no mundo, existem somente algumas práticas, isso é bem importante dizer, eu vou repetir, embora existam vários sistemas agroflorestais no mundo, existem somente algumas práticas agroflorestais, e de fato, exemplos, plantios em alamedas, árvores e arbustos em bosquetes, árvores ou arbustos utilizados em conservação de solo. Vocês estão conseguindo compreender? Então eu não tenho um todo, eu tenho partes deles. Por isso que são colocados como práticas agroflorestais. Elas são implantadas para atender um problema, vamos dizer assim. Resolver ou dar uma solução mais rápida para aquilo que a gente tem uma necessidade, né? Ou também utilizado como
quebra-ventos, tá? Em relação à tecnologia agroflorestal, é uma inovação ou melhoramento normalmente através de uma intervenção científica que pode ser aplicada com vantagens no manejo de um sistema ou de uma prática. Exemplo, uma espécie florestal melhorada que seja incluída em determinado sistema regional. Presta atenção. Uma espécie florestal melhorada que seja incluída em um determinado sistema florestal. E aí vai atendendo aí, né, aos sistemas de manejo relacionado aos sistemas e também aos subsistemas. É uma conexão, tá bom? Galera, a gente vai finalizando aqui e a gente se vê na nossa revisão. Tchau!